E eu queria perguntar a vocês, gravando, nós estamos aqui na Casa Espírita Cristã, eu hoje estou falando de casa, porque não deu para eu ir pessoalmente, presencialmente, mas estamos no estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, capítulo 12, versículo 23, onde consta o seguinte versículo, os seguintes dizeres: todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: acaso não é este o filho de Davi? Lembrando que no versículo anterior, Jesus havia curado um cego mudo. E as turbas, quando viram a cura, ficaram extasiadas e perguntaram: acaso não é este o filho de Davi? E eu queria perguntar a vocês se vocês se lembram o que nós comentamos sábado passado sobre o filho de Davi, sobre o Messias, filho de Davi. O que nós comentamos, na realidade, trazido por Aloysio Elias, né? Ele que fez esses comentários. O que vocês podem me dizer? Para a gente fazer um retrospecto. Sábado passado. Quem estava aqui sábado passado poderia fazer algum comentário. Oi, Helder, tudo bem? Boa noite, meus irmãos. Melhor agora. Eu estava aí, mas vim para cá. Alguém se lembra, gente, para falar comigo? Gisela, você pode falar, porque eu já perguntei aqui e o pessoal falou que não lembra. Não se anima a falar. É que todo mundo com timidez. Era lembrando que, segundo Aloysio Elias, os judeus acreditavam que Jesus, o Messias, filho de Davi, seria um Messias que viria com toda a pompa, porque Davi, que era filho de Jessé, lá na Bíblia, Davi, ele foi um rei, ele era pastor, depois se tornou rei, não vale a pena aqui alongar muito a história, mas ele teve muitas vitórias, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, que Davi venceu o gigante Golias. Eles foram duelar e ele jogou uma pedra, né, tipo uma tiradeira da época, né, que chamava funda, e ele cravou uma pedra na testa do gigante e o gigante caiu. Esse gigante, segundo informações, nada sério, porque não se podia comprovar, só se pegasse o DNA do gigante, teria 2,92 metros. E esse Davi era considerado pelos judeus como um vencedor. Ele havia vencido guerras, era um rei bonito e era um rei que todos respeitavam. Então, esse Messias que eles falam quando viram Jesus curando, não seria esse o Messias, filho de Davi, filho no sentido, filho espiritual, descendente da linhagem de Davi, não é? Da tribo de Davi. Né? Exatamente, descendente da linhagem de Davi. Mas eles também sabiam que Jesus era uma criatura que nasceu pobre. Todos sabiam da história dele, que nasceu pobre, que nasceu em Belém, e essa história rodava, né? E não podia ser esse Messias que eles esperavam um Messias rico, bem posto na vida, assim como Davi, e não um Messias pobre, que não tinha onde cair morto, e que, segundo os profetas disseram, ele iria entrar em Jerusalém montado numa jumentinha. Davi provavelmente teria entrado num carro carregado por cavalos, né, puxado por cavalos. Então, eles entenderam que haviam dois Messias. Um Messias pobre, sofredor, que não tinha muita coisa, mas que perdoava os seus inimigos, e o outro Messias, que era como Davi, rico, bem posto, que viria para libertá-los do jugo romano e que depois governaria o mundo. Esse Messias pobre seria filho de José. Como o Messias rico era filho de Davi, tudo na descendência, tudo espiritualmente falando, né? O Messias pobre seria filho de José do Egito. José do Egito
era daqueles 12 irmãos que criaram, dos quais descenderam as 12 tribos de Israel. Ele era filho de Jacó, neto de Abraão. Mas aí a história vai ficar muito comprida. Jacó teve 12 filhos e José era um dos preferidos dele. Os irmãos ficaram com muita inveja e decidiram matá-lo. Mas quando eles iam matá-lo, um outro irmão falou assim, não matem. Deixem, se vocês querem deixar ele num buraco, numa cisterna. Mas não matem. Ele é nosso irmão, vamos sujar as mãos, o sangue do nosso irmão? E nisso alguns ismaelitas iam passando e eles venderam José para os ismaelitas que estavam se dirigindo ao Egito. Não sei se vocês já ouviram falar em José do Egito. Esse José não é o José que casou com Maria, que era pai de Jesus, não. Era o José, filho de Jacó. E levaram um pano, a roupa de José, tiraram a roupa dele, que era uma roupa especial que o Jacó havia feito, porque ele era o filho predileto. Levaram a tal roupa, suja do sangue de um bode lá, que eles mataram, e o pai, achando que o filho tinha morrido, chorou, aquela coisa, rasga a roupa, né, que eles faziam isso, rasgavam as vestes para dizer que estavam em sofrimento. Nesse meio tempo, José foi vendido ao Egito e ele interpretou o sonho de um chefe de uma cadeia, que ele foi preso, interpretou o sonho. E deu tudo certo. Esse que foi libertado foi para o faraó teve um sonho e chamou todos os ministros dele, todas as pessoas, os sábios do Egito, para interpretar o sonho. O sonho significava... Depois ele disse, então, esse rapaz que foi solto da prisão, porque José havia interpretado o sonho dele acertadamente, dizendo que ele ia ser liberto. Ele, então, foi liberto e falou, olha, Senhor, tem um rapaz, um hebreu, que está preso e que ele interpretou meus sonhos certinho. Deu tudo de acordo com a interpretação dele. Então, chame esse rapaz, tire ele da prisão para ele interpretar meu sonho. E o faraó, então, falou com José que ele havia sonhado, tinha 2 sonhos. No primeiro sonho, ele via 7 vacas gordas, bonitas, pastando. No segundo sonho, ele via 7 vacas magras, morrendo de fome. E José falou assim, sim, não sou eu que interpreto o sonho, é Deus que interpreta, através de mim. Mas eu não tenho nenhuma sabedoria diferente. Apenas ouço o que meu Deus fala. As 7 vacas gordas significam anos, 7 anos. E o fato delas estarem gordas significa que o Egito terá 7 anos de fartura. As 7 vacas magras serão os 7 anos seguintes, onde todo o Egito passará fome. 7 anos de muita dificuldade, onde nada dará. E o faraó disse, o que você quer que eu faça? Armazene tudo que for colhendo nesses 7 anos, armazene, distribua entre as cidades do Egito, para quando a fome chegar, tiver com que matar a fome dos egípcios. Isso aconteceu realmente, e aí os filhos de Jacó ainda estava vivo, Jacó sempre chorando o filho morto, foram ao Egito. O Jacó pediu, vai ao Egito porque eu soube que estão vendendo trigo. Os egípcios estão vendendo trigo. Chegando lá, José os reconheceu, então tem uma série de histórias. José pediu a eles que voltassem, que trouxessem, são só vocês? Não, nós temos mais 2 irmãos, um morreu, né? E o outro é o mais novo, está com meu pai. Tragam o seu irmão mais novo, que esse irmão mais novo era assim com José, era o Benjamim, era o mais novo que José ainda. Eles disseram, mas José, eles não vão conseguir trazer porque o pai não queria se separar do filho mais novo. Mas eles foram. Mas José pediu que devolvessem o dinheiro deles, e o dinheiro deles foi amarrado por dentro do saco. Quando eles voltaram para casa e desamarraram os sacos,
para pegar o trigo para fazer o pão, descobriram o dinheiro. Voltaram no Egito, e então José se declarou a eles: eu sou José, se mostrou a eles, tragam, tem toda uma história no meio disso, mas é muito longo. Tragam meu pai, se meu pai está vivo. Oi. O Egeu quer falar aqui. Só um parênteses. Pode falar. Observemos, pois, que isso é história também, aqui, em 1983, quando ele estava fazendo estudo com os jovens. Está pegando pesado com ela. Eu não entendi, começou a falar um monte de gente. Eu e tia Isabel, a gente coordenava um grupo de estudos com os jovens. Até hoje eu tenho as fichinhas da tia Isabel. Tia Isabel. Sei. Com todos esses relatos. Tudo realmente separado. Aham. Escrito por ela, tá? Olha só, hein? Escritas por ela. E aí ela traz essa história todinha do José do Egito. Muito interessante. Pois é, a Bebel, você chama de Isabel, a Bebel, está com 103 anos, mora lá em Madrid. Nós fomos visitá-la recentemente, ela está deitada na cama, ela está começando a ficar meio perdida, meio, sabe? Eu acho que a idade, né, gente? 103 anos. Eu já estou fazendo hora extra aqui. Imagina ela com 104. Então eu conversei com ela e eu falava, muita paz, querida, Deus te abençoe. Ela, te devolvo tudo que você está me falando. Eu fui lá, nessa época, dar um abraço nela, cantamos lá com ela. Ela relembrou algumas coisas ainda do tempo que a gente estava juntos aqui, fazendo esses estudos, né? Uhum. E só para lembrar, né, que era uma médium que atuava nas reuniões mediúnicas, e os espíritos vão se apresentar. Ela tão equilibrada, assim, tão segura, né? E os espíritos se comunicavam através dela, do jeito que ela estava, ela ficava. E muitas vezes eu estava conversando com os espíritos, e daqui a pouco eu estou achando que eu estou conversando com os espíritos, ela dizia assim: meu filho já foi. Ela tinha uma mediunidade fabulosa. E uma educação mediúnica que ninguém percebia, ela não gritava, não fazia estardalhaço, era sempre no equilíbrio, né? Gisela, só para fazer um link, qual que é o link que tem da história do José com esse versículo de hoje? Por causa disso, porque Jesus, a turba extasiada, disse, não é esse o filho de Davi? O Messias, filho de Davi? Sim. E os judeus achavam que havia dois Messias. Um Messias, filho de Davi, e o Messias, filho de José do Egito. Sim. Que era o Messias pobre, o Messias sofredor, o Messias que perdoou, porque José perdoou seus irmãos. Eles jogaram, eles venderam ele, se livraram dele, mas ele perdoou os irmãos e mandou trazer o pai. Tem outros profetas na Bíblia que falavam desse Jesus que iria vir montado num jumento e tudo. Quer dizer, no Antigo Testamento tinha também o relato desse Messias que era o próprio Jesus Cristo mesmo. Era o próprio Jesus, Mas aí os judeus chegaram à conclusão de que, na realidade, é um Messias só. O Messias pobre, o Messias sofredor, é o Jesus na vida atual deles, né? Lá no contexto. E o Messias que era o Messias filho de José, aquele sofredor que perdoou os inimigos na hora até da morte. E o Messias filho de Davi será Jesus após a sua ressurreição, já comandando, governando todo mundo como o espírito crístico que nós conhecemos. Eles chegaram a essa conclusão, mas não aceitam nenhum dos dois até hoje, segundo a Luiz Elias. Mas não aceitam nenhum dos dois até hoje, estão esperando. Aqui para nós, hein? Quem tem irmãos como José não precisa de inimigo. Hein? Gisela, você mesmo vai compartilhar aí o estudo, Luiz? Se você quiser, pode compartilhar. Você disse que já está na ponta da agulha, né? Sim, mas é porque às vezes você ia desejar você mesmo compartilhar, aí dá para fazer também. Mas eu posso compartilhar aqui, a hora que você quiser, você avisa. Espera só um pouquinho. Rita, tudo bem com você?
Oi, tudo bem? Ela tá lá. Tudo bem, saudade de você. Joia. Beijo para todo Boa noite, Rita. mundo. Então vamos lá, Você Chaco. também, seu Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, garotinho. Fala, garotinho. Oi, amor. Helder. Fala, meus amores. Tudo bem, querido? Vamos juntos. Esperavam Jesus pomposo, senhores do exército, e o bicho pegou, nada disso. Ô, Giselda, você quer que põe nesse minuto 37 ou pula lá para o 40? Que você tá Vai para o 40, vai para o 40 logo. Aí tá bom, 39 e 49. Vocês sentiram o impacto dessa parábola. Um cachorro vir lamber o mendigo era a mesma coisa uma ratazana vir lamber o mendigo hoje. Olha, por que um narrador, no caso Jesus com a parábola, Emmanuel aqui com 2000 anos, por que ele se preocupa em descrever a condição social, socioeconômica do personagem? Porque ele quer contrapor a uma outra realeza, a um outro conforto, a um outro tipo de saúde. Continuemos. Lá no capítulo 10, nos derradeiros minutos de Pompeia... Ele está falando sobre Pompeia, há 2000 anos. Primeiro, o lugar perfeito. Aí começa a dizer assim: tudo era um farfalhar de sedas. Um delicioso... Lembra dos tiões de Malta? Chocalhar de alegrias ruidosas. Chocalho. Sabe que referência que ele está fazendo aqui? Joias. Joias. Sacudindo. Pulseiras, colares. E ele chama esse chacoalhar de joias de alegrias ruidosas. Ao som de... Dá uma paradinha, Chaco. Alaúdes. Ele está falando isso, gente, porque ele está se referindo justamente à parte de pompa, né? Falando sobre Jesus, filho de Davi, e Davi seria aquele rei rico que vivia, dava muitas festas, tinha várias mulheres. E então ele está falando sobre o Império Romano, como os romanos eram sempre, eles não conseguiam se reportar aos mais pobres, porque eles viviam uma vida de luxo, de Fausto. A própria Pompeia era uma cidade de ricos. Era uma cidade pobre, só servo entrava lá, né? Os mais pobres, porque todos os romanos eram ricos. Ele está fazendo essa comparação com a corte do rei Davi, com o próprio procedimento do rei Davi. Tá bom? Pode continuar, Chaco. Em dado instante... Ó Deus pegando o tapetinho das ilusões humanas e fazendo... Em dado instante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. É estranho e incompreensível, porque os meus olhos estão acostumados só a ver ordem, harmonia, conforto, beleza. E, de repente, alguma coisa destoa disso. Choca. Eu cansei de ver o tempo que eu trabalhei, por alguns anos, como voluntário no Hospital do Pênfico, do Fogo Selvagem aqui em Uberaba. Eu cansei de ver ônibus, né? Vinham do Rio de Janeiro, vinham de São Paulo, vinham de Belo Horizonte, né? E o pessoal vinha e fazia aquele tour aqui em Uberaba, casa do Chico, né? Na época o Chico era encarnado. Então vinha mensagens do Chico e tal, ia em Sacramento, voltava para Uberaba, e aí tinha um momento de visitar o Hospital do Fogo Selvagem. E tinha gente assim que tinha uma dificuldade de criava uma ilusão, e quando tinha contato com a patologia, com a enfermidade, com a pele ferida do doente de fogo selvagem, você via que a pessoa ficava transtornada. Transtornada. O horror, sabe? O horror que Deus permite que aconteça para a pessoa ter uma coisa chamada choque de realidade. Então, vamos lá.
Em dado instante, porém, né, surgiu um fato estranho e incompreensível. Do cimo do Vesúvio elevava-se grossa pirâmide de fumo, a tal cinza, Flavinha, sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito. Todos os lugares estavam tomados por gente que saía de casa desarvorada aos gritos de fogo, fogo, o Vesúvio. Vocês lembram daquela música da Maísa Matarazzo, Meu Mundo Caiu? Aquele verso é o símbolo da ilusão que... no caso de Pompeia, literalmente virou cinzas. Virou cinza. Uma chuva de cinza, a princípio, quase imperceptível, começou a cair, enquanto o solo continuava a tremer, com ruídos surdos aterradores. Porque a lava sai do subsolo com a pressão danada, não é? Então junto vem terremoto, né? Já sacode tudo para poder. Você já viu panela de pressão? Sacudindo o fogão, aquilo lá é pressão. De instante a instante, ouvia-se o estrondo pavoroso de colunas derribadas. Aquelas colunas de mármore, Esses dias. A gente fica tão impactado. Eu e a Ju, teve uma época que a gente perdeu um tempo na vida. A gente começou a assistir uma série num serviço de streaming, né? A gente começou, não vou falar qual, uma série que o título era assim, As Casas Mais Fabulosas do Mundo. E a gente tinha acabado de mudar para nossa casinha, e eu achava minha casinha maravilhosa. Comecei a assistir essa série, comecei a achar defeito na minha casa. Tinha umas trincas lá que eu nunca tinha visto na casa. Comecei a ver umas casas maravilhosas, feitas na montanha, na beira da praia, umas coisas assim. Aí comecei a achar defeito na minha casa, eu e a Ju. De repente eu falei assim, não, vamos parar com isso. Estamos felizes aqui, nossa casinha. Sabe? Porque você entra numa ilusão de que aquilo vai durar para sempre. Não vai. Então esse derribar de colunas é Emmanuel dizendo, você escutou uma coisa errada. Vocês se encantam com a coisa errada. Vocês admiram a coisa errada. Olha o que ele fala, gente. Ou de edifícios desmoronados pelos abalos sísmicos. Ao mesmo tempo que o fumo do vulcão ia eclipsando a confortadora claridade solar. Mergulhada em penumbra espessa e tomada de terror indizível, Pompeia assistia aos seus últimos instantes numa aflição desesperada. Sublinhei. Aflição desesperada. O que é o contrário do desespero? A esperança. Então, a aflição, todo encarnado vai viver. Mas existe a aflição desesperada e a aflição esperançosa. O servo sofredor, o servo Meshiach ben Yosef, filho de José, ele veio e sofreu todas as aflições humanas, mas com a esperança de que aquela experiência ia florescer e frutificar. Mas a High Society, como diz o César, né? E a ironia é isso vir da boca de um César, né? Mas tudo bem, né? Os Césares de hoje têm uma outra visão, né? Então a High Society romana, ela viveu uma aflição desesperada porque ela não conseguia enxergar além de colunas desmoronadas. Sabem o que
aquela sociedade não conseguia enxergar, eu vou dizer agora o que ela não conseguia enxergar. Quando eu fui na região de Puzzoli, né, a região da Campânia, né, da antiga Puzzoli, que hoje é uma vilazinha, mas na época de Roma teve uma importância danada, né, que é onde fica Nápoles, duas coisas me impressionaram. Como historiador, Pompeia. Como gordo, a pizza. As duas coisas que mais me impressionaram, entendeu? E aí eu fui entender o porquê que a pizza de lá é tão maravilhosa. Primeiro, por causa de uma coisa chamada cinza pozzolana. Os romanos descobriram que depois que a lava e a cinza petrifica e vai para o solo, ela se mistura com o solo, e aquilo gera uma argila, uma cinza, mas uma cinza meio, né, terrosa, e com aquilo você faz uma argamassa indestrutível. Existem aquedutos romanos que estão em pé lá ainda, graças à cinza pozzolana. O senhor que é do setor, né? Ela é poderosa. E o forno de pizza de Nápoles é feito com cinza pozzolana. Por isso que ele atinge mais de 400 graus Celsius. Por isso que você enfia a pizza lá e tira ela com 1 minuto. E ela sai perfeita. Aqui no Brasil tem uns 5 restaurantes só que tem esse forno, e o forno veio de navio. Feito com a cinza da região da Campânia, do entorno do Vesúvio. Ela é poderosa. Para por aí? Não. O manjericão, que os italianos chamam de basílico, né? O tomate, um pomodorine, o pomodoro da região é o mais doce, o mais perfeito do mundo. Graças a quê? Cinza pozzolana. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que aquela tragédia de Pompeia, Tranzinho, depois da tragédia, gerou prosperidade para aquele povo. Depois do tempestade, Transformação. Regeneração. Lei de destruição. Um dia tragédia, no outro prosperar. Porque é um povo que vive da culinária, que vive da agricultura. O vinho da região da Campânia é famosíssimo. Por que as videiras lá são especiais? Deu certo no Brasil. Cinza pozzolana. Beleza para a agricultura. Então, nunca vem a destruição natural, a catástrofe ecológica, ela nunca vem impunemente. Ela vem, mas você precisa ter olhos de ver para enxergar além da tragédia. Tá, eu quero falar aqui de agricultura? Claro que não. Mas todo mundo já viveu uma erupção vulcânica na sua vida. Sabe, aquela enfermidade de um familiar que se amava demais, que foi para a cama e que você teve que cuidar dele muito tempo, e aquilo era lava vulcânica jorrando na sua vida. Era cinza, né? Vulcânica, te ardendo por dentro, te queimando por dentro. E se eu via as suas ilusões, os seus castelos e suas crenças e seus valores desmoronando, que nem Pompeia. Aí passa. Um dia a escuridão acaba, né, seu Adel? Um dia o sol raia. Um dia é alvorada. Aí quando passa e você fala, vamos fazer a contabilidade agora? Vamos ver o saldo? E você descobre que o saldo é muito positivo. Para você e para todo mundo que viveu aquilo com você. Você descobre isso. 54 anos, não sabe? É aí. Gente, se alguém quiser falar aí, interrompe e dê sua opinião, faça seu comentário. Quem quer falar sobre o que ele está falando? Aqueles que esperarem Alguém Cristo. quer falar? Aqueles cuja esperança, a aflição foi esperançosa, não desesperada. Agora, para o resto é só tragédia. Para o resto é só deserto. Vamos então lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, né? No item 12 e 13. Olha só o que os Espíritos vão dizer.
Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento. Como, olha aqui, se não tem a ver com a semana passada, como prelúdio da cura. Na música, o que é um prelúdio? Que vem, né? Aquela peça de abertura, né? O prelúdio é aquilo que vai abrir o que vem depois, o prefácio, né? Aquilo que vem antes. Então, antes da cura espiritual, vem a aflição do corpo. Antes da cura espiritual, vem a aflição familiar. Antes da cura espiritual, vem a aflição social. Vamos fazer de conta que o nosso país, nos últimos anos, né, e hoje, e imagino por algum tempo ainda, é uma grande Pompeia? Vai passar. Vai passar. E depois que passar? Aí vai acabar tudo em pizza, né? Mas no bom sentido, né? Como foi Nápoles, ou seja, depois vai vir prosperidade, depois vai vir mais do que prosperidade, depois vai vir maturidade, lucidez, equilíbrio, sobriedade. Depois, não agora. Agora é lava e cinza. Agora, eu posso só... Aflição vou ter. Quem, no meio de Pompeia, naqueles dias, não sofreu com a lava e com a cinza? Quem no Brasil de hoje não sofre com as circunstâncias socioeconômicas e, sobretudo, políticas? Quem? Agora, o que eu posso determinar, e isso sou eu quem determina, é se eu vou sofrer como um desesperado ou se eu vou sofrer como um esperançoso. Isso é decisão minha. Isso é decisão minha. Entendeu? Sofrer com esperança é saber que a aflição de hoje, os dizeres do Evangelho segundo o Espiritismo, é o prelúdio da cura. Como, Xadel? Isso também. Isso, bem, ótima história, tá vendo? Vamos lembrar aquela passagem bonita. O Chico, aflito, mas um aflito esperançoso, no meio da aflição, o que ele fez? Uma prece. Uma oração. E no que ele fez oração, ele abriu o campo de sintonia mediúnica para entrar em contato, em diálogo com Emmanuel. E ele confidencia com Emmanuel, seu grande amigo, né? A aflição familiar e econômica que ele estava vivendo. E o Emmanuel falou, olha, eu vou encaminhar a sua prece para os meus superiores e vou pedir a eles que encaminhem, né? Vai de mão em mão, a tocha vai sendo passada de mão em mão e para ver se vem do alto alguma resposta. E depois o Emmanuel vem e procura o Chico e fala, olha, a resposta veio, e veio de bem alto, né? Ela partiu do coração de Maria. A sua prece chegou até Maria. O mérito dela chegou até Maria. E ela te mandou um recado. Ela pediu para você escrever, onde for mais visível, um recado. Isso também passa. E o Chico, se não me engano, ele escreveu na cabeceira da cama, ou no armário, uma coisa assim. Não me lembro bem, também não vou ficar inventando, né? Eu não sei onde, mas eu sei que o Chico anotou isso num lugar visível. Isso também passa. Né? Na parede, com carvão, né? Uma coisa assim, verdade. E aí passou, veio e passou, como tudo que passa, passou. E veio um período de bonança, né? De calmaria. Veio um período de prosperidade financeira, as coisas melhoraram um pouquinho, o Chico entrou na fazenda modelo, né? Os sobrinhos começaram a ficar mais velhos, começaram a trabalhar também. E aí o Chico estava numa fase contentinho, sabe? Sorriso no rosto. O irmão chamou ele e falou assim, tá feliz? Tô. Tá alegre? Tô. Você lembra o recado de Maria? É para essa hora também. Isso também passa. Mas Luiz, eu não entendi. Você está sofrendo, isso passa. Você está feliz, isso passa. Você sabe o que você consegue com isso? Placidez. Você não oscila.
Porque a gente é meio mar, Triângulo das Bermudas, né? A gente está lá na crista da onda, de repente a gente despenca lá para o fundo do vale. E aí a gente fica oscilando, nosso temperamento ele é assim. O que a gente tem que tentar manter é linearidade emocional. Isso. A gente se mantém reto nas nossas emoções. Se você está passando por uma aflição, não se desespere, não se descabele. Que isso passa. Se você também está num momento de muita prosperidade, também não dê gargalhada, né? Não rasga nota de 100 na frente do miserável, não. O seu Arnaldo Rocha tinha uma risada gostosa, né? Bem rouca por causa do tabaco também. E ele dava essas risadas e ele conta que uma vez ele estava dando uma gargalhada dessa perto do Chico. O Chico, muito educadamente, chegou no ouvidinho dele e falou assim: Arnaldinho, meu filho, quando for rir, não mostra todos os dentes. Não mostra todos os dentes. Não incomoda quem está sofrendo com a sua alegria. Seja plácido, seja sereno, linear, equilibrado em todas as emoções. Isso eu caracterizo o aflito e esperançoso. Não é? Aí no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência diz assim: também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo, ó, o servo sofredor, ó, o filho de José, as dores deste mundo são pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. A Luísa não entendia a relação com o filho de José, porque Jesus não tinha dívida. Aí que está o pulo do gato. Eu me lembro que eu atentei para isso quando eu estava lendo 50 anos depois, e o Ciro, o personagem Ciro, tinha sido preso, né? Ele era escravo, mas acorrentado num pelourinho, pelo Elvídio Lúcio, que era o pai da Célia Lúcio, né? O par romântico, né? do Ciro. E aí ela vendo o amado, o seu coração naquela situação, sendo flagelado, ele é atado num pelourinho, e aí pelourinho vem de pele, viu, gente? Pelourinho é onde a pele é esfolada. E ele é esfolado ali, vivo, né? E aí ela chega perto dele, consegue escapulir, chegar perto dele, e chora, e chora, e chora. Fala, como você é um homem tão bom, um menino moço tão bom, como é que foi te acontecer um negócio desse? Né? E aí o Ciro fala para Célia, o anjo Célia, ele fala para ela, Célia, eu sofro, mas eu tenho pecado. Eu tenho a consciência enferma. Jesus sofreu muito mais do que eu estou sofrendo agora, e ele era puro. Então, eu não tenho direito de reclamar. Entenderam? O Evangelho segundo o Espiritismo aqui está dizendo, ó, quando vocês estiverem sofrendo, lembra que vocês estão pagando dívida. Mas lembra também que Jesus sofreu a mesma coisa, e até pior, sem dívida. Aí, sabe o que você faz? Você abaixa o seu facho. Sabe? Você pega a sua crina de galinha brava. Eu vou reclamar do que devo. Né? Gente, vocês estão comentando aí, para o vídeo e comenta para eu ouvir também. Fala, gente. Pode falar. Nós estávamos comentando aqui que se ele aguentou caladinho, nós também devemos aguentar caladinho, né? Porque tá bom demais assim, né? Tá barato. É, isso aí. Não ouvi, essa eu não ouvi. Foi Cristina que falou, quem foi? Eu não ouvi. Não, eu falei o que ele disse aqui. Ela falou o que o Antônio Carlos disse aqui. Ah, tá. Eu estava comentando aqui com o pessoal. Fala aí, Gil. Que você não está vendo, é que essa passagem, inclusive, fala sobre a paciência. Aqui em trecho do Evangelho sobre paciência, a Luísa está falando que a dor é uma bênção,
Que Deus envia os seus eleitos de blá, 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 para sede paciente. Mais sofreu Jesus do que qualquer de nós. E nada tinha. Para penitenciar. É verdade. A dor, se você for impaciente, piora, né? Se estiver sofrendo, estiver com impaciência, a coisa piora. Quer falar mais alguma coisa aí, Gisela? Não, na realidade, ele está fazendo, ele vai, daqui a pouco, ele vai fazendo um comentário sempre sobre Jesus, que ele chama de servo sofredor, né? O filho de José, conforme os judeus acreditavam, que inclusive Isaías, ele fala nisso, e a gente se lembrou que Isaías se reportava a Jesus nas suas profecias, falando que ele ia sofrer, que todos iam lhe virar as costas, que ninguém ia ajudá-lo, né? Tanto que o Estevão, o Gesiel, comenta sobre... E o interessante é que o Gesiel aceitou o Messias sofredor. Em momento nenhum ele se reporta, né, lá no livro Paulo e Estevão, né, o Gesiel, irmão da Abigail, que mais tarde foi Estevão, mudou o nome para Estevão. Em momento nenhum ele se reporta às profecias sobre Jesus, o vencedor, o Messias vencedor, o Messias que vinha para vencer. Ele sempre fala que ele viria para sofrer, iria sofrer, todos ele virariam as costas. Exatamente isso. Ele acreditava nessa nessa situação de Jesus, que viria justamente sofrer para mostrar para todos, gente, o amor enorme que ele tinha por nós, se propondo a sofrer para que nós aprendêssemos. E até hoje a gente ainda não aprendeu, mas a gente se lembra dele sofrendo, né? Nos perdoando. Isso. Né? Ele tinha o livro de Isaías, né, como base para ele acompanhar. Uhum. E os outros profetas, eles falavam desse Jesus, que seria o filho de José, não falando como filho de José, mas falando como aquele que viria salvar o mundo. Como filho de Davi, né? Como filho de Davi. Essa concepção do povo judeu acreditar que ele vinha forte, tudo era o povo judeu que acreditava. Sim. Eu creio que no Velho Testamento não tem isso, falando dessa forma. Os judeus imaginavam... Tem. Lá em Daniel, acho que é Daniel, capítulo, ele até se refere a isso, acho que ele já passou. Mas como filho Daniel, de Davi, não como 7. Mas como ele filho fala de Davi, mas não como aquele que iria vencer e tudo, conforme eles achavam, não. Depois eu vou procurar e vou colocar aí, que eu não me lembro mais quais foram as palavras. Falar que ele vem num carro e tudo, ele não é, porque é uma passagem simbólica da forma sim, que eles falavam. E eles entenderam errado, né? Com certeza. Mas pode colocar isso. Giselda, Fala, Chico. Giselda. Fala. Até porque o Jesus, ele foi o vencedor, não como eles pensavam, mas foi. Ele mesmo diz, né? Eu venci o mundo, né? Venci o mundo, exatamente. Ele venceu realmente, mas de uma forma diferente de como eles pensavam. Bem lembrado, Chico. Pois é. Então, se ele estava esperando um triunfador, era um triunfador sobre si mesmo. Né? E assim como ele quer ensinar para nós, que triunfemos sobre nós mesmos. Né? Os judeus é que interpretaram errado, que ele viria como um triunfador que libertaria eles do povo romano, do jugo romano. Exatamente, é aí que está o erro. E que faria com que eles, os judeus, assumissem a governança de todo mundo conhecido. Isso, exatamente, eles esperavam isso, mas é porque eles interpretaram errado. O próprio Gesiel falava, teria que ter olhos de ler, né? Que o Paulo mais tarde escreve que a letra é morta e o espírito vivifica. Então, era a interpretação que eles tinham dado. Na verdade, eles esperavam
É o orgulho da raça. Com certeza. Eles esperavam um líder que guerreiro, né? Queria guerrear. Isso. Né? Por isso que eles falavam que era filho de Davi, porque Davi era guerreiro. Era guerreiro. Exatamente. E essa mesma ideia, talvez, tenha sido a ideia de Judas, né? Porque ele achava Bem que pensado, na hora H o Cristo ia fazer valer o seu poder sobre o poder romano. E aí foi a hora que eles viram que não é dessa forma que ele estava querendo, né, salvar as pessoas. É uma outra forma. Se você assistiu o filme do Barrabás, o Judas era cunhado do Barrabás. No filme mostra isso aí. E o Barrabás era esse, que queria... Ele fazia um movimento revolucionário para libertar o povo judeu do jugo romano. E ele entrou na do Barrabás. Exatamente. Isso aí. E foi muito caro para ele isso, né? Isso aí. O Chaco, Oi. Como já são 7:55, coloca mais para o finalzinho, só para a gente ver o finalzinho que ele vai falar sobre... Ele vai fazer um resumozinho do... Mais para frente, mais para frente. Mais um pouquinho? Aí tá bom. Quando eu estiver olhando o problema de alguém, um problema que é maior, e pegar aquela lente e olhar para os meus problemas, com certamente eu vou reconhecer que o meu problema é bem pequeno, né? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo encerra dizendo assim: ele vê, perdão, tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que o encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. O que acontece com o problemão? Um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Rápido passado. Olha só. Compreende a curteza. Que é curtinho tempo, gente. É curtinho tempo. É pouco tempo. Quando você olha para o infinito. Quando você olha para a vida espiritual. 80 anos não é nada. É pouco tempo. E aí quando você olha para aquilo, você começa assim, ai, tá passando, vai passar, passou. Virou passado. Ficou no retrovisor. Sabe? Você está na estrada, Tonzinho, vê aquela árvore lá na frente, você fala assim, nossa, tá longe. De repente, cadê a árvore? Opa, você olha para ela pelo retrovisor. Né? Que nem as curvas da Estrada de Santos, do Roberto Carlos. Né? Vai ficar no retrovisor. Tá bom? A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar, que o fazem mais forte. Resumo da ópera, resumo do versículo de hoje. A turba multidão só conseguia enxergar o fator triunfo, o fator vitória de Jesus, o poder eletromagnético, né, que ele tinha de curar uma enfermidade física. Agora os discípulos enxergavam um outro poder de Jesus. O poder de curar com as mãos era o poder do Ben David, do filho de Davi, que aparece no versículo. Agora o poder de sofrer uma perseguição dos seus irmãos, sofrer a aflição de uma dificuldade, mantendo a linha, esse poder é o do servo sofredor, é o do filho de José. Nós nos encaixamos em nenhuma dessas duas situações. Nós não somos nem filho de Davi e nem filho de José. Nós somos, sabe o quê? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, endividados. A nossa aflição não é a do servo sofredor. Mas a aflição do servo sofredor aconteceu para que ela servisse de referência para nós.
Se esse grande servo de Jesus, do Senhor, que foi Jesus, se esse grande servo de Deus, o maior de todos, sofreu como servo sofredor, como filho de José, eu vou sofrer calado, em silêncio e em prece. E feliz pela oportunidade que eu tenho. Simples. O que você normalmente chama de dificuldade, substitui a palavra. Tira a dificuldade e passa a chamar de oportunidade. Tá bom? Até semana que vem. Deus nunca dá coisa pronta. Oi? Hã? Acho que ele está querendo que a gente volte para a próxima aula. Não quer, não. Ok, gente. Então, nós somos endividados. Não somos nem servo sofredor, Ô, Gisela, filho de José, nem filho de Davi. o Egeu achou aqui sobre o profeta Daniel. Você pode ler um pouco mais alto? Acho que era capítulo 7, se não me falha a memória. Versículo 13 ou 14. Uma coisa assim. 44. Não, isso é mais para frente. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não será deixado a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. Eu não estou conseguindo ouvir, não. Provavelmente, quem for assistir o vídeo depois também não ouvirá. Então, vou repetir. Chega mais perto. Mas. Mais perto do computador. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre. Já falava de Jesus Cristo. O Daniel, né? Daniel. Uhum. O capítulo que o Aloysio falou era outro, e o versículo também. Mas isso aí se encaixa perfeitamente, né? Hein, Gisela? O interessante também é que, para Jesus trazer esse ensinamento de sofrimento e de perdão, para aquela época, principalmente para os romanos, que eram extremamente orgulhosos, né? Para eles, uma ofensa era passível de morte ou de alguma coisa, né? Pelo orgulho deles, que não se permitiam serem ofendidos, né? O seu orgulho não permitia. Então, para Jesus trazer um ensinamento desse, muito, muito pelo contrário, né? de submissão, de perdão, né? E de sofrimento, né? Visando algo muito maior de que eles supunham existir, né? Era um ensinamento diferenciado que poucos conseguiam captar, né? Aqueles que foram cristãos verdadeiros captaram essa mensagem, né, de pronto. Mas para aqueles extremamente orgulhosos, jamais alcançaram esse patamar de conhecimento, né? E ainda hoje, nós que provavelmente somos reminiscentes daquela época, ainda muitos de nós têm dificuldade com isso, né? O orgulho ainda nos deixa, talvez, ainda naquela posição. Por isso que nós estamos lutando para compreender essa mensagem do Cristo, para colocar na gente mesmo essa questão de humildade, né? Porque ainda temos muito de orgulho. E lembrando, como ele mesmo falou no final, o Luiz Elias, que a gente deve entender todo o sofrimento como oportunidade de resgatar os erros do passado. Porque se nós não lembramos do que fizemos, como espíritos, nós sabemos que fizemos muita coisa ruim. Ofendemos, machucamos, caluniamos, tiramos a vida, né? E agora não tem como você fugir. Se a gente mesmo escolhe esse sofrimento para acabar com o remorso, para se purificar, para livrar, limpar o espírito. Então, é oportunidade, a gente tem que agradecer. É sofrido, é dolorido,
É. Mas quem entende, né? Porque a gente não pode exigir que todos agradeçam. Tem muita gente que ainda se revolta, que fica triste, que não entende por que Deus fez isso comigo. Já vi gente falar isso. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Como é que Deus levou meu filho? Mas nós, espíritas que temos esse entendimento, que é uma responsabilidade para nós, devemos nos esforçar para entender todo o sofrimento como oportunidade de resgate, de redenção e de elevação espiritual. Isso mesmo. Sugiro a todo mundo ler de novo o trecho Obediência e Resignação do Evangelho segundo o Espiritismo. Verdade. Obediência é justamente isso, é você aceitar, né? E resignação. Isso é resignação. Você aceitar sem questionar. Se está acontecendo, você tem que obedecer, ou seja, aceitar e se resignar, porque aquilo não vem à toa, não vem de graça, nada nos acontece de graça e sem que nós mereçamos. Nós sabemos disso, né? Estou só repetindo. Foi escolhas que fizemos, né? Exatamente. Então, meus amigos, já está no horário, vocês vão tomar passe aí, né? Eu vou... Não saiam daí, que a gente vai fazer a prece depois. Eu vou desejar a todos um feliz domingo, para os que estão nos assistirão depois, para todos que estão aí. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Não pude estar presencialmente, mas se Deus quiser, sábado estaremos aí novamente. Foi muito bom ver todo mundo aí, fico feliz. Vocês não podem imaginar como é que eu fico alegre de estar com vocês, mesmo tanto presencialmente quanto virtualmente. Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos. Beijão, não saiam daí, que eu vou só desligar aqui a gravação.